Paulo César levantou a mão, quer falar? Pode falar, fica à vontade. Somos poucos aqui na sala. Então tá aparecendo para vocês aí a questão? Tá, sim. Então, beleza. Então a questão fala assim, ó, determine a menor distância entre um ponto e um plano. Né? Isso aqui é uma questão típica de geometria analítica. Né? Lá em geometria analítica a gente até trabalha com a modelagem dessa questão no caso geral e tem até uma regrinha que já te dá a distância de ponto ao plano. Mas não é essa abordagem que a gente procura aqui. A ideia aqui é você modelar o problema dentro desse conteúdo que a gente está estudando no momento, que é achar o valor máximo de uma função ou o valor mínimo. No caso, o problema aqui pede para determinar a menor distância. Então, a gente pode pensar em modelar esse problema, em escrever uma função que represente essa situação aqui e verificar e buscar se essa função tem um valor mínimo. Tá? Então, o objetivo aqui é tentar resolver esse problema modelando dentro do nosso conteúdo. Tá claro essa ideia? Então, achar o valor mínimo de uma função que represente a distância de um ponto, né, até o plano. Tá bom? Então, a ideia é que você escrever essa função. Então, vamos pensar nisso a princípio. Como escrever uma função que resuma, né, tudo isso aqui, ó, que se refira à distância de um ponto até o plano. Então, você lembra da função ou da expressão que te dá a distância entre dois pontos? Por exemplo, qual é a distância entre um ponto qualquer? Vamos pensar assim, ó, um ponto qualquer x, y, z e esse ponto aqui. É só a gente fazer x menos, né, o x desse ponto menos o x do outro ponto, o delta x, né? Delta x ao quadrado mais o delta y ao quadrado mais o delta z ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Essa expressão aqui é a expressão que me dá a distância entre o ponto x, y, z e o ponto 2, 0, 3. Tá claro? Até esse ponto? Tá. Tá, beleza. Então, assim, aqui eu tenho então a expressão que me dá a distância de um ponto qualquer x, y, z até o ponto específico P, 203. Mas o problema não quer a distância de um ponto qualquer até o ponto P, ou vice-versa, né? Eu não quero aqui, nesse problema, a distância do ponto P até um ponto qualquer. Eu quero a distância do ponto P até um ponto específico. E a diferença de um ponto genérico para o meu ponto específico é que o ponto que eu quero, ele tem que pertencer a esse plano. Então, a gente falta aqui pegar a equação do plano e incluir, né, essa equação aqui dentro dessa relação que a gente já escreveu. Tá? Então, aqui você pode explicitar o x, ver quanto que é, em função de y, z, ou você pode explicitar o y, ver qual é a relação em função de x, z, ou você pode explicitar o z e ver qual é a relação entre x e y. Você escolhe. Tá? Não tem... Então, qualquer uma vai dar o mesmo resultado. Eu vou explicitar aqui o z. Tá? Por exemplo, z é igual a 1 menos x menos y. Então, a distância de um ponto qualquer até o ponto específico é conhecida aqui, nessa linha anterior. Mas se eu quero a distância de ponto específico até um ponto que pertence ao plano, é só substituir, então, no lugar de z,
essa relação aqui. Então aqui fica x menos 2, eu só vou repetir, ao quadrado. O y menos 0, aqui eu já posso usar reduzir, se reduz a y ao quadrado. E no lugar do z, agora sim, ó, no lugar desse z aqui, aí eu coloco essa relação, que depende de z, na verdade, se pertence ao plano, o z é 1 menos x menos y. E continua lá, menos 3 ao quadrado. Tá? Então aqui eu tenho a distância de um ponto qualquer até o ponto P. Aqui eu tenho a distância de um ponto que pertence ao plano até o ponto P. Veja aí se faz sentido o que eu estou falando. Sim. Tá? Então, o problema agora, ele se reduz a descobrir o valor máximo dessa função ou o valor mínimo dessa função. Se eu quero determinar a menor distância de um ponto P até um ponto que pertence ao plano, e se eu tenho já uma expressão que resume tudo isso, o meu problema agora é pegar essa função aqui e descobrir o valor mínimo dela. Né? O Paulo botou aqui no chat, descobriu o ponto mínimo. Tá? Então, claro, se você descobrir o ponto mínimo, se você substituir, você vai ter o valor mínimo. Tá? São duas perguntas distintas que são equivalentes, né? Mas é bom estar claro a pergunta para você responder de acordo com a pergunta. Aqui nessa questão está perguntando o ponto mínimo. Então, na sua conclusão final, você precisa mostrar onde ocorre, né, o valor mínimo, qual o ponto mínimo, ou está perguntando qual é o valor mínimo da função. Né? Se tratando de conta, a gente tem que saber as duas coisas. Para você saber o valor mínimo, claro que você tem que saber o ponto mínimo. Tá claro? Então, tem perguntas que pedem especificamente o ponto mínimo. Posso parar ali no ponto mínimo. Essa aqui, além do ponto mínimo, eu preciso responder qual é o valor mínimo. Tá? Então, a gente vai dar só mais um passo além disso. Então, aqui eu tenho, resumindo, aqui eu tenho a distância de um ponto qualquer até o ponto P. Aqui eu tenho uma função que me dá a distância de um ponto que pertence ao plano até o ponto P. E o meu problema agora é achar o valor mínimo dessa função. Tá? Só que eu posso simplificar ainda. Tá? Vocês concordam comigo que descobrir o valor mínimo dessa função aqui é a mesma coisa que descobrir o valor mínimo da expressão que está dentro da raiz? É como se eu falasse assim, a raiz de qualquer coisa vai ser mínima quando essa qualquer coisa for mínima. O que vocês acham? O mínimo, a raiz disso aqui que eu destaquei vai ser mínimo quando isso aqui que eu destaquei for mínimo. Concordam comigo? Falem aí. Se não entenderem, pode falar que eu tento explicar de outra maneira. Entendeu, Bianca? Foi? Entendi. O Paulo falou para explicar de novo. Beleza, vamos explicar de novo. Deixa eu colocar para cá. Então eu tenho essa função aqui. Ótimo. Deixa eu recortar. Então o meu problema está aqui, ó. Então, aqui eu tenho a função d, que me dá a distância do ponto P até um ponto qualquer. Aqui eu tenho a função d, que me dá a distância de um ponto qualquer até um ponto do plano. Ótimo. E o meu problema é achar o valor mínimo. Eu quero achar o mínimo dessa função. Mas
se eu tenho o seguinte, se eu tenho a raiz de qualquer coisa, essa expressão aqui vai ser mínima quando x for mínimo. Se o x aqui dentro for o valor mínimo, a raiz do valor mínimo vai ser a raiz mínima. É isso que eu estou querendo usar. Porque se eu usar esse resultado, as contas serão mais simples. Claro, a raiz de um x máximo vai ser máxima quando o x for máximo. Tá? Então, se isso aqui for máximo, a raiz do valor máximo vai ser a raiz máxima. Se o que está dentro da raiz for o valor mínimo, a raiz de um valor mínimo vai ser a raiz mínima. Ok? Maravilha. Por quê? Olha só, assim, usando isso, ao invés de eu buscar o valor mínimo, achar o valor mínimo da função d, eu posso buscar o valor mínimo, vou botar aqui, ó. Eu posso achar o mínimo só do que está dentro. Então, eu vou chamar aqui de outra letra, tá? Vou chamar aqui de d minúsculo, só para diferenciar. Só do que está dentro da raiz, x menos 2 ao quadrado, mais y ao quadrado. Aqui eu já posso reduzir, ó, 1 menos 3. Aqui fica menos x, menos y, menos 2. Confere aí comigo, ao quadrado. Então, a raiz disso vai ser mínima quando o que está dentro da raiz for mínimo. Então, basta a gente buscar o valor mínimo do que está dentro. Aí, com isso, a gente tira, né? Não se preocupa em ficar derivando depois raiz quadrada, tá? As contas vão ser mais simples. Os resultados serão... O ponto em questão vai ser o mesmo. O ponto onde essa função for mínima vai ser o mesmo ponto em que essa função aqui for mínima. Só que é melhor trabalhar com essa expressão aqui que não tem raiz. Posso continuar? Pode Beleza? Caio César chegou aí. Bom dia, Caio. Seja bem-vindo. Qualquer coisa, pode falar aí, eu escrevi aqui no chat. Hein? Então, vamos achar o valor mínimo. Como é que a gente acha o valor mínimo de uma função? A ideia é a mesma que vocês viram lá em cálculo 1. Né? Tem que derivar, achar o ponto crítico. Para achar o ponto crítico, eu derivo igual a zero. Depois eu faço um teste, ou da derivada primeira, ou da derivada segunda. Tá? Eu tenho até um vídeo aqui gravado explicando isso de outro encontro. Eu posso até postar aqui no chat para vocês. Eu posso ir direto então para as contas? Então, o primeiro passo aqui é achar os pontos críticos. São pontos onde a derivada é nula. Tá? Ponto crítico, no geral, são pontos onde não tem derivada, né? As quinas, quando tem quina, por exemplo, não tem derivada. Então, é um ponto crítico. Ou quando a derivada é nula. Né? Se eu lembrar lá de uma função com uma variável só, então aqui é um ponto crítico, aqui é um ponto crítico. O que esses pontos têm em comum? A inclinação da reta tangente é nula aqui e a inclinação da reta tangente é nula aqui. Então, como é que eu acho esses pontos algebricamente? São pontos onde a derivada é nula. Então, o primeiro passo é esse, derivar é igual a zero. O segundo passo é fazer o teste, ou da derivada primeira ou da derivada segunda. O foco aqui é fazer o teste da derivada segunda. Por quê? Se a derivada segunda for negativa, a concavidade é para baixo. Então, ponto crítico que tem derivada segunda negativa, ou seja, que a concavidade é para baixo, é um ponto de máximo. Ponto crítico que a derivada segunda é positiva, ou seja, a concavidade é para cima, esse ponto é um ponto de mínimo, tá bom? Então, com o teste da derivada segunda, a gente vai direto na expressão. Então, a primeira parte é derivar igual a zero.
ver se tem ponto crítico, e a segunda parte é fazer um teste da derivada segunda. Só que o nosso problema aqui não é a função com uma variável só. A gente vai tratar aqui, e nesse exemplo em particular, é isso, é o teste da derivada segunda para funções com duas variáveis. A diferença é que o gráfico não é mais uma linha. Agora o gráfico é uma superfície, que pode ter ponto máximo local, pode ter ponto mínimo local, né? Ou pode ter o famoso ponto de sela. Não é o caso aqui desse exercício, mas é esse ponto aqui. O que eles têm em comum? Nesses pontos, a inclinação da reta tangente é nula. Ou seja, o plano tangente é horizontal. Então aqui o plano tangente é horizontal, aqui também e aqui também. Tá? Então o primeiro passo é derivar e igualar a zero, para achar esses pontos. E depois a gente faz o teste da derivada segunda. Ok? Então vamos lá. Então eu tenho uma função f de xy igual a x menos 2 ao quadrado, tá? Mais y ao quadrado mais menos x menos y menos 2 ao quadrado. Se quer colocar o menos aqui em evidência, também pode. Tá? Equivalente. Bom, o derivar igual a zero, nesse caso aqui, na verdade, são duas derivadas. Eu posso derivar com relação a x ou posso derivar com relação a y. Então, no geral, é calcular o gradiente e igualar o vetor nulo. Lembrando que o gradiente é um vetor onde eu resumo aqui, eu trago as duas derivadas parciais. Então, aqui você vai derivar com relação a x igual a zero e vai derivar com relação a y igual a zero. Então, achar o ponto crítico aqui não é resolver uma equação, mas é resolver duas equações, resolver um sistema. Se a minha função tivesse três variáveis, né, seria um sistema com três equações. Se a minha função tiver 10 variáveis, vai ser um sistema com 10 equações. A diferença é o tamanho da conta, mas a ideia e a estrutura da conta é a mesma. Se a minha função tem uma variável só, derivo igual a zero. Se tem duas, é um sistema, derivadas iguais a zero. Ok? Podemos calcular as derivadas e resolver o sistema? Sim. Sim? Então, lá, derivada com relação a x. Vou derivar primeiro essa parcela aqui, ó. Derivada com relação a x vai ser derivada de qualquer coisa ao quadrado. Quanto que é derivada de qualquer coisa ao quadrado? É duas vezes essa qualquer coisa, vezes a derivada dessa qualquer coisa. Já com a regra da cadeia indicada. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Derivada de x menos 2 ao quadrado é 2 vezes x menos 2, regra da cadeia, vezes a derivada disso aqui com relação a x, que vai ser 1. Então, nem preciso colocar. Mais derivada de y ao quadrado. A derivada de y ao quadrado com relação a x é zero. Porque a gente trata o y como constante, não é isso? Então, nem preciso colocar também. Então, tá aqui, ó. A derivada da primeira parcela é 2 vezes x menos 2, vezes 1. Derivada da segunda parcela é zero. Para terminar, a derivada da terceira parcela. Derivada de qualquer coisa ao quadrado é 2 vezes essa qualquer coisa. Tipo eu fiz aqui. Regra da cadeia. Vezes a derivada dessa qualquer coisa com relação a x. Quanto que é a derivada disso aqui tudo com relação a x? Derivada da constante é zero. Derivada de y, nesse momento, é zero. Derivada de menos x é menos 1. Então aqui fica menos 1. Menos 1, tá, Paulo? Cada sinal aqui. Beleza, igual a zero. Então já calculamos a primeira equação. Ó. Escrevemos, né, a primeira equação. Derivada de x com relação igual a zero. Agora, derivada parcial com relação a y igual a zero. Vou derivar tudo de novo.
Mas pensando agora que y é minha variável. A primeira parcela não tem y. A derivada de algo que não tem y eu trato como constante. A derivada constante é zero. Então, a derivada dessa primeira parcela deu zero. Derivada de y ao quadrado com relação a y é 2y. E a derivada da terceira parcela com relação a y, vamos calcular. Derivada de qualquer coisa ao quadrado, 2 vezes essa qualquer coisa. Regra da cadeia, vezes a derivada dessa qualquer coisa. Agora com relação a y. Então a derivada de menos x e menos 2 é zero. Se concentra só na derivada de menos y, que é menos 1. Também. Tá? Então, escrevemos a função que eu quero minimizar e vimos que a nossa função é a raiz de alguma coisa. Então, eu posso me preocupar em achar o mínimo só do que está dentro da raiz. Com essa preocupação, eu tenho essa função, então, para achar o mínimo. E para achar o mínimo de uma função, nós temos duas etapas. A primeira etapa é derivar, igualar a zero e resolver o sistema. Derivamos e igualamos a zero. Falta agora resolver o sistema. Tá? Você pode simplificar o sistema. Por exemplo, aqui. Posso dividir todo mundo por 2? Posso. Escrever aqui uma equação equivalente a essa aqui também. Posso simplificar aqui as equações por 2. Com isso, a gente fica com a seguinte expressão. X menos 2 mais x mais y mais 2. Confere comigo, vê se está certo. A segunda equação, simplificando por 2 e fazendo aqui a distributiva, a gente fica com mais x mais y mais 2 igual a zero. Vejam aí se está certo. Continuando. Reduzindo aqui os termos semelhantes. Eu tenho 2x mais y. E aqui cancela, né? Igual a zero. E a segunda equação, reduzindo os termos semelhantes, 2y mais x igual a menos 2. Então caímos no sistema linear. Não necessariamente a gente vai cair, tá, sempre no sistema linear. Então o sistema linear você pode fazer pela substituição, você pode fazer, né, multiplicando aqui e cancelando os termos semelhantes, você pode fazer da forma matricial. Então você pode resolver do jeito que você quiser. Mas nem sempre a gente cai no sistema linear, tá? Então se a gente cai no sistema que é não linear, aí não tem opção. Só dá para resolver pelo método da substituição. Ok? Isso. O Paulo botou o que aqui? 2y. Ah, tá. Tá certinho, Paulo? Tá equivalente aí a sua? A resposta? Então, beleza. Até aqui, gente, como é que tá? Agora resolver o sistema, tá bom? Aqui você pode resolver do método que você preferir. Eu vou resolver aqui pelo método da substituição. Que é o método geral, né? Se a gente cair no sistema linear ou não, é substituição. O y aqui é igual a menos 2x. Substituindo aqui, a primeira, nós temos x mais o dobro de y. E o dobro de y é menos 4x igual a menos 2. X mais o dobro de y igual a menos 2. Então, a gente fica com menos 3x igual a menos 2. Então, x é igual a 2/3. Ok? Substituindo aqui, nós temos que o y é igual a menos 2x. Então, vai ficar menos 4/3. Isso quer dizer que esse sistema ele tem uma solução. Tá? E a solução é ponto
2/3 menos 4/3. Tá bom? Se tivesse outros pontos, eu posso ter um sistema que não tem solução, eu posso ter um sistema que tem uma solução única, como esse, ou posso ter um sistema com várias soluções, né, finitas, e posso ter um sistema também com soluções infinitas. Esse sistema aqui caiu né, está entre aqueles que têm uma solução única. Beleza. Então esse é o ponto em que essa função aqui pode ter o valor mínimo, ou pode ter o valor máximo. Tá? Então, como eu só tenho esse, eu acredito que essa é a resposta, mas assim, a conta em si não me diz se ele é mínimo ou máximo. Tá? Falta ainda fazer o teste da derivada segunda para realmente explicitar que nesse ponto aqui ocorre o valor mínimo. Ok? Pergunta, gente, até aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então agora tem o teste da derivada segunda. Esse é um ponto crítico. Agora eu preciso estudar o sinal da função derivada de segunda ordem nesse ponto. Tá? Então lembrando que, deixa eu botar aqui na outra tela, uma função com duas variáveis não tem uma derivada parcial de segunda ordem. Eu posso derivar a minha função com relação a x e x, ou com relação a x e y, ou com relação a yx, ou com relação a y. Uma função com duas variáveis possui duas derivadas de primeira ordem e 4 derivadas de segunda ordem. Tá? Então aqui não é assim, a definição explícita, mas é usado para a gente lembrar um pouco. Se eu calcular o determinante dessa expressão toda, fica assim, ó. Derivada de segunda ordem xx vezes derivada de segunda ordem yy menos a derivada de segunda ordem xy vezes yx. Se for contínua, é a mesma função. Então eu posso colocar isso aqui ao quadrado. Essa expressão aqui eu posso chamar de determinante, tá? Ou tem autores que chamam de hesiana. Tanto faz. Vou chamar aqui de função hesiana. Não lembro agora se no material dessa disciplina, do CEDERJ, como é que ele chama. Mas pode chamar de função determinante ou pode chamar de função hesiana. O termo técnico é função hesiana, que é uma função que resume em uma única expressão as 4 derivadas de segunda ordem. Tá? Nesse caso aqui, como é que fica a nossa função hesiana? Quanto que é a derivada de segunda ordem com relação a xx e assim vai? Vou calcular. Então aqui a função hesiana nesse exercício fica igual ao determinante. Quanto que é a derivada de segunda ordem com relação a x e x? 2 vezes. Então vou lá em cima lembrar da equação. Essa aqui, ó. Tá? Vou derivar isso aqui com relação a x de novo. Pega essa expressão aqui e derivo com relação a x. Primeira parcela. Repete o 2 e derivo essa aqui. Então fica 2. Segunda parcela. Vou repetir o 2. Aliás, o menos 2. Multiplicando a derivada dessa função com relação a x. Aqui 0, fica menos 1. Então fica 2 também. Fica igual a 4. Então a derivada de segunda ordem dessa função que a gente está aqui analisando é igual a 4. Tá bom? E se eu pegar essa expressão aqui, com relação a x, essa primeira, e derivar com relação a y? A derivada da primeira parcela não tem y, é 0. Derivada da segunda parcela, repete a constante 2 e menos 1, o menos 2, e se preocupa só com a derivada dessa aqui, com relação a y. Aqui 0, e a derivada de menos y é menos 1. Então acaba ficando mais 2. Então aqui, resumindo o que a gente já calculou. A derivada com relação a xx é 4.
derivada com relação a xy é 2. E essa aqui é 2 também. Tá? Uma vez que você já calculou essa e viu que é uma função constante, essa aqui vai ter o mesmo valor. Se você quiser conferir, é só você vir aqui, ó, e derivar a segunda, derivar essa aqui com relação a y. Não, com relação a x, né? Se você calcular aqui a derivada y com relação a x, aqui dá 0. Aqui repete o menos 2, derivada de menos x é menos 1. Vai dar 2. E por fim, a derivada y, que é essa aqui em verde, derivada com relação a y. Aqui é 2, aqui não inclui o zero não, tá gente? Estou derivando só a função. Derivada com relação a y, derivada da primeira parcela, é 2. Derivada da segunda parcela com relação a y, repete a constante, no caso menos 2, e derivo só essa expressão de dentro, que vai dar menos 1, o que deu 4 também. Então, as 4 derivadas de segunda ordem, nós já calculamos, e os resultados são 4, 2, 2 e 4. Tá? Então, com relação ao cálculo dessas derivadas de segunda ordem, ver se foi aqui também, ficou um pouco embolado, mas ver se tá ok. Você está tranquilo calcular as derivadas de segunda ordem? É derivar a derivada. Então, com relação a calcular as derivadas de segunda ordem, gente, como é que tá? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Paulo também falou que tá tudo bem. Show de bola. As derivadas de segunda ordem, nesse caso aqui, as 4 deram constante. Mas, no geral, nem sempre é constante, não é mesmo? A derivada de segunda ordem poderia ser função com x e y. Aqui poderia ter função com x e y, aqui também, aqui também. Nesse exercício aqui deu tudo constante. Mas foi só uma questão desse exercício. No geral, as derivadas de segunda ordem podem ser funções que envolvem x e y. Tá? Por isso que está aqui, ó, é uma função que envolve x e y. Essa aqui em particular deu constante. Você calcular aqui o determinante, tá, dá 16 menos 4 é 12. É positivo. Então a hesiana, em todos os pontos x, y, é positiva. Claro, se em todos os pontos a função hesiana é positiva, nesse ponto aqui não tem nem o que substituir. É claro que vai ser positiva também. Tá? O que a gente quer é isso. O teste da derivada segunda é estudar o sinal da função hesiana para cada ponto que você achou no sistema. Nesse exercício, a hesiana é constante e positiva, então não tem o que substituir. Se fosse uma expressão que depende de x e y, você iria substituir esses pontos, mas só para verificar se dá uma resposta positiva ou negativa. Tá? Então, o que a gente quer é isso, saber se a hesiana nesse ponto é positiva ou negativa. Já posso concluir que é positiva. E agora vem a conclusão. O que quer dizer hesiana positiva? Tá? Aqui em cima já tem esse exercício, aquele esboço. Vou fazer aqui em cima mesmo. O que eu falei no início? Ó, uma função com duas variáveis. O gráfico não é mais uma linha, é uma superfície, que pode ser côncava para baixo, ter ponto de máximo, pode ser côncava para cima, ter ponto de mínimo, ou pode ser uma expressão como essa. Né? Se não me engano, é um paraboloide hiperbólico, né? Que não é um ponto nem de máximo nem de mínimo. Tá? Só para esclarecer aqui, ó.
Se eu for caminhar sobre essa superfície, nessa direção e sentido, a concavidade é para baixo. E se eu entrar na tela aqui, caminhando nessa superfície, a concavidade continua para baixo? E se eu mudar o jeito de eu caminhar nessa superfície, a concavidade continua para baixo? Sim ou não? Observem aqui que não importa o jeito que eu caminhe, a concavidade é sempre para baixo aqui. Aqui também, não importa o jeito que eu caminhe, a concavidade aqui é sempre para cima. Ó. Eu posso mudar a direção, não importa a direção. Se eu for caminhar numa superfície como essa, a concavidade é sempre para cima. Mas não é o caso que acontece aqui. Se eu caminhar nessa direção e sentido, a concavidade é para cima. Se eu entrar na tela, olha aqui, a concavidade é para baixo. Tá? Que essa superfície tem esse comportamento diferente dessas outras duas. Aqui a concavidade é sempre para baixo, não importa a direção. Aqui a concavidade é sempre para cima, não importa a direção. Aqui, se eu caminhar nessa direção e sentido, a concavidade é para cima. Se eu entrar na tela, a concavidade é para baixo. Então, uma superfície como essa, se eu mudar a direção, muda a concavidade. Tá claro isso, gente? Essa observação? Se eu mudo a direção e a concavidade não muda, isso está relacionado à hesiana positiva. Se eu mudo a direção e a concavidade muda, essa característica está relacionada à hesiana negativa. Então, no nosso caso, a hesiana deu positiva. Então, eu estou aqui. Ó. Pode ser um ponto de máximo ou pode ser um ponto de mínimo. Se a hesiana desse negativa, eu já saberia direto que é um ponto de sela. Tá? A sela aqui como se fosse a sela que se usa no cavalo. Tá? Então, se a hesiana é negativa, já sei que é ponto de sela. Se a hesiana é positiva, pode ser máximo ou pode ser mínimo. Ok? No nosso caso, a hesiana não deu negativa. Se desse negativa, seria ponto de sela. Deu positiva. Então, eu vou dar mais um passo aqui. Eu vou analisar o sinal da derivada de segunda ordem com relação a xx, para saber se é positivo ou negativo. Mas nós já calculamos aqui, ó, a derivada com relação a xx é essa, é 4. Deu constante. Então, ela é positiva. Então, aqui fica o seguinte. Se a derivada xx for negativa, quer dizer que a concavidade é para baixo. É um ponto de máximo. Se a derivada com relação a xx no ponto for positiva, quer dizer que a concavidade é para cima. É um ponto de mínimo. Agora a gente pode concluir. Enfim, esse ponto tem hesiana positiva. Então a concavidade é sempre para o mesmo lado. Então pode ser máximo ou mínimo. E a derivada segunda xx é positivo. Quer dizer que a concavidade é para cima. Então nós temos um ponto de mínimo local. Tá? Então esse ponto aqui é um ponto de mínimo local. Com isso a gente termina o teste da derivada segunda e temos o ponto onde ocorre o valor mínimo. Então agora você pode calcular o valor mínimo, é só substituir esse ponto. Ok? Então, com relação ao teste da derivada segunda, vocês entenderam? Sim. Tá? Se você quiser fazer um resumo,
Então você pega assim, para cada ponto crítico que você achar, verifica se a hesiana é positiva ou se a hesiana é negativa. Se a hesiana é negativa, já sei que é ponto de Sella. Se a hesiana é negativa, né? Se a hesiana é positiva, analisa o sinal da derivada segunda XX, que pode ser positiva ou negativa. Positiva com cavidade para cima, então é um ponto de mínimo local. Negativa com cavidade para baixo. Com cavidade para baixo, então é o ponto de máximo local. Então aqui está resumido o teste da derivada segunda, tá? Para funções com duas variáveis. Então o ponto 2 terços menos 4 terços é o ponto onde essa função aqui tem um valor mínimo. Né? Tanta coisa que a gente já esquece o que estava calculando lá no início. Mas vamos lá. Ó. Vamos voltar agora lá para o início. O ponto 2 terços é onde essa função aqui tem um valor mínimo. E também é o ponto onde essa função aqui tem um valor mínimo. Então, o ponto de mínimo das duas é o mesmo ponto que a gente conversou lá no início, né? Existem duas perguntas clássicas aqui. Determine o ponto de mínimo da função. No caso aqui, nós encontramos o ponto de mínimo das duas, que são pontos em comum. Mas o valor mínimo de uma, aqui, se o valor mínimo aqui for K, o valor mínimo dessa aqui vai ser raiz de K. Tá? Então, determinar a menor distância. Então, para você achar a menor distância, você vai jogar o ponto que nós encontramos, o 2 terços menos 4 terços, em qual função? Na função D? Ou na função, né, Dzão aqui, né, o D maiúsculo? A resposta, isso aí, Paulo, é o D maiúsculo. Claro, se você jogar aqui no D minúsculo, depois é só você jogar a raiz também, não tem problema nenhum. Tá? Então, o valor mínimo que a gente quer encontrar, a função D é a função 2, a imagem do valor 2 terços menos 4 terços. Então, é fazer a continha. Então, aqui x menos 2, posso até fazer aqui no rascunho de uma vez. Ó. X menos 2, 2 terços menos 2. Vamos ficar com quanto? 3, 2 menos 6, menos 4 terços, ao quadrado. Então aqui a gente fica com 16 nonos. Mais y ao quadrado. Mais 16 nonos. Tá? Estou calculando aqui a imagem. Aqui eu tenho, vou jogar nessa expressão aqui, ó, menos x menos y menos 2. Então menos x, vou fazer aqui no rascunho, menos y menos 2. Vai dar quanto? Aqui eu tenho 2 terços menos 2. Conferem comigo. Que é exatamente isso aqui. Vai dar menos 4 terços de novo. Ao quadrado mais 16 nonos. Bom, então aqui nós temos 3 vezes 16 nonos. Então, raiz do produto, o produto das raízes. Então, temos 4 terços vezes raiz de 3. Tá? Então, se as continhas estiverem certas, esse é o valor mínimo. Essa é a distância, menor distância, né, que existe entre o ponto e o plano. Foi ou não foi? Tá? Então, assim, em geometria analítica, você poderia ter respondido, né, essa expressão aqui, usando lá a regrinha que te dá a distância do ponto até o plano. Mas esse não era o objetivo da questão, era você modelar esse problema para você resolver com essa abordagem.
né, de achar o valor mínimo de uma função. Ou, se fosse um outro caso, achar o valor máximo, que seria exatamente esses passos que a gente fez aqui, tá bom? Então, assim, né, demorou um pouco a resolução, mas tudo que a gente fez aqui seria a estrutura para resolver qualquer problema desse tipo. Qualquer problema que você possa querer achar o valor máximo ou mínimo de uma função, dada uma restrição. Então, o Paulo botou aqui só essa questão da prova toda, porque ela resume, uma questão como essa, resume, né, grande parte do conteúdo. Ó. A gente trata de funções com duas variáveis, tratamos de derivadas parciais de primeira ordem, de segunda ordem, calcular máximo e mínimo, né, calcular a imagem de função. Então, ela resume muito mesmo, muitas coisas. E é um problema clássico, tá, gente? Isso aqui se aplica em várias áreas. Em várias áreas é comum a gente ter o problema de ter uma expressão que representa, né, a minha variável de interesse, a variável resposta, que depende de várias outras variáveis, e eu preciso achar o valor máximo e mínimo dessa função, dada alguma restrição. Então, essa ideia de maximizar e minimizar uma função, considerando algumas condições, é um problema clássico aplicado em várias áreas. Esse processo aqui é o processo original, né, de resolver esse tipo de problema. Tá? O que vai além disso é um atalho. Tá? Então, o próximo tópico, se não me engano, o último, é a questão de multiplicadoras de Lagrange. Tá? Não sei se vocês já deram uma olhada. Então, multiplicador de Lagrange é um teorema que nos ajuda a resolver esse tipo de exercício que a gente acabou de resolver de forma mais direta. Tá? Então, assim, o multiplicador de Lagrange, hoje não vai dar tempo. A gente pode até resolver de novo, né? Você pode buscar fazer isso. Resolver esse mesmo problema dentro dos multiplicadores de Lagrange, para você ver qual é a diferença, né, e comparar. Né? Assim, é um método mais rápido ou não. Tá, geralmente sim, é um método mais rápido. Mas o que a gente fez aqui, todo esse processo, é o passo a passo genérico. Serve para qualquer problema. Tá bom? Obrigada, professor. De nada, obrigado vocês aí pela participação. Paulo perguntando semana que vem, a gente pode fazer isso aí? Podemos fazer sim. Então, pelo conteúdo, ô Paulo, assim, só falta falar de multiplicador de Lagrange. Tá? De certa forma, a gente já mexeu um pouquinho com tudo. Então, tem semana que vem, se Deus quiser, dia 20, né? Não, dia 13, e tem outro sábado, dia 20, que a gente pode só ficar resolvendo esse tipo de questão, né? Vocês podem adiantar também alguma coisa e trazer aquela questão que vocês acham que é mais, né, trabalhosa, ou tem mais dúvida, para a gente resolver. Tá bom? Então, obrigado aí, bom final de semana para vocês, boa semana de estudos. Até semana que vem aí, se Deus quiser. Obrigada. Bom dia. De nada. Valeu, bom dia. Valeu.